Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje, dia de Natal, né? Dia do nascimento de Jesus, né? Onde nós comemoramos, não um dia exato, né? E hoje, no nosso devocional de 30 dias com Jesus, nós vamos ver o assunto de Jesus come a última ceia. E vamos ler o texto de Mateus 26, do versículo 17 ao 30, e João 13, do versículo 1 ao 17. Bom, vou me focar um pouco mais aqui em Mateus, que é onde foi separado aqui para a gente estar vendo realmente sobre a ceia, né? Aqui Jesus então está pedindo para ser preparado a ceia, né? Onde seria a ceia da Páscoa, né? Mas ele instituiu a ceia do Senhor antes da sua morte e ressurreição, né? Então ele manda procurar uma certa pessoa e dizer que convinha que fosse na casa daquela pessoa a ceia. Naquele momento ele fala, né, que ali haveria um que estaria traindo ele, né? E os discípulos ficam todos assim, como posso dizer, buscando entre si, será que sou eu, né? Será que essa coisa absurda sou eu que vou fazer, né? Mas era Judas, né? E aí eu quero falar alguns aspectos aqui, que está na minha Bíblia de estudo, porque eu acho bem legal para a gente poder entender, né? Deixa eu só achar aqui, só um minutinho. Aqui. Na noite de quinta-feira, Jesus observa a refeição da Páscoa com seus discípulos. No dia seguinte, ele concluiria a redenção que a Páscoa prenunciava. Daqui por diante, a ceia do Senhor substituiria o banquete da Páscoa como comemoração de uma libertação ainda maior. No versículo 17, façamos os preparativos. Essa é a palavra-chave do parágrafo. Os preparativos da Páscoa são feitos enquanto os discípulos de Jesus estão sendo preparados para a paixão. No versículo 21, que é quando Jesus fala que alguém há de trair ele, aqui há uma anotação. Observe que Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia que seria traído. Ele sabia porque isso fazia parte do plano que Deus mandou ele executar. Só que aqui é legal que fala que mesmo ele sabendo que ia ser traído, isso não tira o ônus do traidor, né? Não quer dizer que o traidor vai ser absolvido por isso, porque ele se deixou tentar pelo inimigo para ser o traidor, né? Quando ele fala que a pessoa que vai o trair, né, é aquele que, ele fala assim, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em algumas traduções é mergulhar o pão, né? O hábito de mergulhar o pão na mesma vasilha de molho indicava confiança e intimidade, o que tornava a ação de Judas ainda mais traiçoeira, porque Judas não tinha um relacionamento raso, ele fazia parte do convívio de Jesus, eles dividiam a mesma tigela de molho para molhar o pão, né? A traição era necessária para concluir o objetivo de Jesus, mas de nenhuma forma diminuiria a culpa do traidor, né? Aqui, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, esse é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui Jesus institui a nova aliança, que ele iria ser o cordeiro que iria morrer para poder remir os pecados dos pecadores, né? E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui nessa parte fala que Judas não estava presente quando Jesus instituiu a ceia do Senhor. Aí fala aqui para ver João 13:30. Vamos lá em João 13:30, que fala assim, ó. Vou ler um pouquinho antes, tá bom? Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é?
Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, Judas, né, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. E aí depois Jesus dá o mandamento da nova aliança, né? Então aqui, Judas não estava presente quando Jesus instituiu a ceia do Senhor. O pão e o vinho são símbolos para lembrar aos seguidores de Cristo, através dos séculos, do seu sacrifício redentor. Para saber mais sobre a nova aliança, você deve ver Jeremias 31, do 31 ao 33, tá bom? A ceia do Senhor não apenas relembra aos participantes da morte redentora de Jesus, ela antecipa o seu retorno, quando a ceia memorial cederá lugar às festividades da festa de casamento do esposo. Ou seja, a ceia não serve só para nos lembrar que Jesus morreu para ser o nosso Redentor, mas ela é como se fosse um preparativo para quando Jesus voltar com o reino, a gente festejar as bodas do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, aqueles que o aceitaram e o seguem. Era costumeiro terminar a refeição da Páscoa cantando o Halel. É uma parte do Salmo 115, versículo 118. Era um hino, né, que falou que eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras, onde toda aquela situação a respeito de Jesus orar, de suar gotas de sangue, de Judas levar as pessoas para consumar a traição acontecer. Tá certo? Nossa, eu achei assim, é muito rico esse estudo que a gente está fazendo. Como que a gente pode aprender? Eu não tinha nunca percebido que quando Jesus instituiu a ceia, deu o novo mandamento da nova aliança, Judas não estava presente. Somente aqui que eu consegui entender essa revelação, né? E aqui sobre o outro texto, que é João 13, do 1 ao 17, está falando daquela parte que Jesus lava os pés dos discípulos antes da ceia, né? E que aí Pedro fala, não, o Senhor não vai lavar meus pés, porque o Senhor é Jesus e eu sou seu servo. E ele fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, né? Então aqui, eu queria falar alguma coisa para vocês que está aqui sobre essa lavagem, tá? Normalmente, um servo que realizava a tarefa doméstica de lavar os pés de um convidado. Mas como nenhum servo ou nenhuma outra pessoa assumiu essa função, Jesus usou a ocasião para ensinar uma lição de humildade e altruísmo. Os discípulos de Cristo já desfrutavam de um relacionamento especial com ele, portanto, não era necessário uma nova lavagem, mas sim uma limpeza da mácula contraída ao longo do caminho, que eram os pés deles. Como eles usavam sandálias e as estradas eram de terra, havia realmente ali a sujeira mesmo que precisava ser limpo. As mesas, elas eram mesas estilo restaurante japonês, assim, bem baixinhas, então era necessário fazer essa higiene nos pés, né? Mas aí ele fala, não era necessário, né, que uma nova lavagem, mas sim uma limpeza da mácula contraída ao longo do caminho. Então, quando Jesus fala não todos, ele refere-se a Judas, quer dizer, Judas se contaminou, né? Judas foi o traidor. Então, essa lavagem, ela era física por conta dos pés mesmo, mas também representava a lavagem espiritual, né? Que Judas precisava. Ele estava sujo, ele estava maculado, ele estava manchado, né? Então, é bem interessante mesmo, né? Jesus provavelmente não estava procurando instituir uma prática literal, né? Ele não estava falando que a partir daquele momento tinham que uns lavar os pés dos outros, né? Mas ele demonstra uma grande preocupação para que o verdadeiro significado da serventia seja bem compreendido, que ninguém a julgue abaixo da sua dignidade realizar tarefas mais baixas para os outros.
Por fim, a serventia é uma disposição de coração e do espírito que se expressa através de ações concretas. Quando Jesus fez esse ato, profeticamente, ele estava demonstrando que ninguém pode se sentir superior ao outro e que se não tiver alguém para fazer uma tarefa considerada baixo nível, o verdadeiro discípulo ele fará essa tarefa porque ele ama a sua função, né? O chamado, e aí ele vai fazer ações que condizem com isso. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui hoje, um beijo e até amanhã, tchau!